Vamos abrir nossa Bíblia, Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Neste capítulo, Jesus ele faz um alerta aos líderes religiosos da sua época. Ele alerta que seus erros estavam os levando ao juízo divino. Mas também Jesus lamenta a rebeldia de Jerusalém. E ele expressa os seus sentimentos diante das coisas que estavam acontecendo ali. E eu quero falar um pouquinho sobre o tema pastor também sente. Jesus ele veio ao mundo para cuidar do povo escolhido de Deus. Então ele era o pastor deste povo. Mas este povo, ele foi tão rebelde ao ponto de Jesus expressar aqui o seu sentimento. E o sentimento de um líder, de um pastor, de um profeta, ele deve ser pautado pela postura de Jesus aqui, quando sentiu a rejeição do seu povo. Apesar de Jesus expressar o seu sentimento aqui, ele também aponta a direção em que um líder deve sentir. Os sentimentos de um líder, o pastor, também sente. Ele começa aqui mostrando a sua ira. Do versículo 1 ao 12, ele está fazendo severas repreensões aos fariseus. E aqui ele condena os atos dos fariseus publicamente. Nós sabemos que Jesus não pecou. Ali no templo, quando ele pega o chicote e expulsa os cambistas, ele não pecou. Porque a revolta dele era porque o reino de Deus estava sendo prejudicado. E as pessoas que estavam ali para buscar o Senhor estavam sendo impedidas. E nós vamos ver aqui nesse contexto. Então, Jesus ele se irou aqui contra os escribas e fariseus, isso ele fez publicamente. Então, a gente vê do 1 ao 3, que diz assim, ó: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha aqui, ó. É interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 11, do versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a postura de um líder, de um pastor. Ser imitador de Deus para que os outros o imitem. Porque a expressão de Deus aqui na terra foi lá há 2000 anos. E hoje, como se vê? Através dos homens que Deus escolheu. Então, aqui Jesus está falando exatamente o contrário do que deveria ser, censurando publicamente aqueles escribas e fariseus que eram os líderes da época. Ó, o que eles dizem está certo, o que eles fazem está errado. Então é interessante a gente olhar aqui que Jesus ele expressa os seus sentimentos publicamente, porque aqueles fariseus eles estavam demonstrando toda a sua perversidade, a sua malignidade nos atos em que faziam. Também no versículo 4 diz assim, ó:
atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então os fariseus, eles colocavam fardos pesados demais sobre o povo, mas eles mesmos não se envolviam. Isso não é justo para alguém que lidera o povo de Deus. Não é justo. Colocar fardo pesado sobre o povo não é justo. E Jesus censurou, Jesus condenou os líderes da época porque faziam assim. No versículo 5 diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eu vou ler vocês também. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha só o que esses escribas e fariseus estavam fazendo. Eles gostavam de aparecer, amavam os primeiros lugares, gostavam de ser chamados de mestres. Então Jesus, ele vem aqui censurando eles, Jesus veio aqui repreendendo eles publicamente, porque eram passíveis de correção. No versículo 6, então, ele aponta que eles queriam ocupar os primeiros lugares, né? Eles eram metidos, queriam aparecer mais do que todos. E é interessante porque Jesus começa dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que há pessoas, há líderes que estão ocupando o lugar, mas não são dignos do lugar de líder. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a maneira correta de se ocupar uma liderança é sendo modelo, é sendo exemplo. Líder que não é exemplo, que não é modelo, está no lugar errado, está ocupando o lugar que ele não merece. E nós não podemos tolerar isso no nosso meio, porque o risco é grande, nós vamos ver no final. O risco é grande quando nós nos acostumamos com esse tipo de prática. Quando nós acostumamos com pessoas que falam, mas não fazem, que dizem, colocam o fardo pesado, mas eles mesmos não fazem aquilo que dizem. Nós não podemos acostumar com esse tipo de gente, não. Esse tipo de gente não, como diz um ditado por aí, não se cria no meio do povo de Deus, porque é perigoso demais. Aqui então Jesus expressou a sua ira contra eles, mas aqui ele condena. A partir daqui ele condenou os escribas e fariseus, porque eles não entravam e não permitiam que outros entrassem. Um líder, um pastor que não segue expressamente o que está escrito aqui, que apenas fala e não faz, ele é um fariseu, ele é um hipócrita, porque ele mesmo não está indo para o céu, mas está impedindo as pessoas que o seguem de também ir. E não se engane, não se engane. Não é porque um pastor fala que está correto. Não é porque eu falo que está correto. Aquilo que eu falar e eu fizer tem que estar aqui, na palavra de Deus. Eu não posso inventar, como eles inventaram aqui, costumes que aboliram as leis de Deus. Então Jesus, ele está irado contra esse tipo de liderança. Mas você acha que foi só naquela época? Não, é hoje também. É hoje também. Então, um pastor que se preze, ele segue o que está escrito, para que as pessoas tenham um modelo, um exemplo a seguir. Está errado esse negócio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está errado. Jesus já condenou aqui, há 2000 anos atrás. Ou nós seguimos o modelo bíblico de pastor, ou está tudo errado. Então, Jesus aqui, ele condenou
essa atitude, porque eles não entravam e não deixavam outros entrar. Olha aqui, ai de vós, o 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha que palavra dura que Jesus proferiu contra estes homens. Mas o verso 15 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe o que isso significa, irmãos? Aqueles, ou eu vou usar uma palavra do populacho, cria de hipócrita é mais condenável do que o próprio hipócrita. Quem aprende com um hipócrita, ele se torna pior do que o seu mestre. Olha que coisa. É isso que Jesus está falando aqui. Então é por isso que nós devemos ter cuidado com quem nós seguimos, com liderança, com pastor. Nós devemos tomar cuidado. Porque não é assim. Hoje virou uma farra. Nós precisamos tomar cuidado. Gente, me ajudem a andar correto. Me cobrem. Se vocês verem que eu saí fora da palavra, me cobrem. Se vocês verem a liderança dos jovens, do louvor, sair fora da palavra, cobrem esses homens. Porque se isso, porventura, estiver acontecendo aqui, está errado. E nós não podemos tolerar esse tipo de pessoa. Porque está se condenando e te condenando. É terrível. Esse tipo de prática no meio da igreja é terrível. Porque fazem prosélitos, quer dizer, correm atrás de fazer seus seguidores, e os seus seguidores são piores do que eles. Então nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Mas olha o 16 que diz assim, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Olha aqui, guias cegos. Sabe o que eles estavam fazendo aqui com essas práticas aqui? Estavam distorcendo a palavra. Porque lhe era conveniente distorcer a palavra. Porque me é conveniente, é maligno no meio da igreja. Porque está condenando aqueles que estão olhando para mim. Eu, além de estar me condenando, estou condenando aqueles que estão olhando para mim. Então Jesus já condenou essa prática há 2000 anos atrás. E nós ainda estamos tolerando esse tipo de gente no nosso meio. Esse tipo de pastor no nosso meio. Esse tipo de líder no nosso meio. Jamais. Jamais. Uma igreja que se preze, ela precisa conhecer a palavra. Para poder corrigir aqueles que estão na liderança. Muitas vezes do seu filho. Para que haja corretamente. Uma coisa eu faço aqui no nosso meio. Aos professores de criança. Porque muitos pensam que criança pode ser tratado de qualquer jeito, que ele não vai... daqui a pouquinho ele está tudo bem de novo. Está nada. Quer respeito da criança? Respeite a criança. Não é porque é criança que pode ser tratada de qualquer jeito, não. Criança tem que ser respeitada. Ela vai crescendo e vai aprendendo que o desrespeito é normal dentro da igreja. Que tipo de adulto será? Criança não se desrespeita. Ela pode ser levada, pode ser peralta, mas tem que ser tratada com respeito. Criança também é gente. Então nós precisamos não tolerar esse tipo de prática no nosso meio. Porque senão nós estamos condenando gerações. É difícil, mas tem muita gente distorcendo a palavra porque lhe é conveniente. E aqui, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quer dizer, eu tenho interesse no ouro, o ouro é maior do que o santuário. Como assim? Insensatos, loucos, cegos. Infelizmente, tem muita gente que está mais interessada no ouro do que no santuário. Infelizmente.
E nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de prática. Não deve ser tolerada no nosso meio. O 23 diz algo interessante. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da lã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas sem omitir aquelas. Jesus está aqui dando dos dois lados tapa no rosto desse povo. A lei de Deus, ela é completa, ela não é parcial. Ela é completa ou não é a lei de Deus. Nós não podemos aplicá-la pela metade. Nessa época, dar o dízimo da lã, do endro e do cominho estava bom demais. Mas ele estava negligenciando o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus, nesse texto, ele faz algo sensacional. Ele traz um ensinamento brilhante. Ele diz assim, devias fazer estas, sem omitir aquelas. O que ele disse? Ele disse, vida com Deus, lei de Deus, é observar a justiça, a misericórdia e a fé e os dízimos. Jesus colocou tudo num patamar só, porque eles estavam fazendo diferença. O ouro tem mais valor do que o santuário. Tem não. Isso é coração tendencioso. Ele disse, o dízimo da lã, do endro e do cominho é tão importante quanto a justiça, a misericórdia e a fé. Ou a fé, a fé, a justiça e a misericórdia é tão importante quanto o dízimo. Jesus, ele nivelou. Lei de Deus, reino de Deus, não é pela metade. Não é pela metade. E nós vemos aqui muitas vezes, hoje aqui, as pessoas valorizando o ouro do altar. Valorizando só o financeiro. Você fez o financeiro, está tudo certo. Tá não, irmãos. Tá não. O irmãozinho é uma bênção, mas também não é dizimista. Tá bom? Não tá não, irmãos. Tá não, tá errado. Tá aqui, foi o próprio Senhor Jesus que disse isso aqui. Ele colocou tudo num balaio só. A lei de Deus é dízimo, justiça, misericórdia e fé. Devias fazer estas, sem omitir aquelas. Então, a lei de Deus, ela não é pela metade. A lei de Deus, ela é completa. E os escribas e fariseus aqui estavam distorcendo a seu bel prazer. Mas o 29 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles aqui cavaram sua própria cova. Jesus condenou, porque um pouquinho antes, Jesus diz, vocês são como sepulcros caiados. Tudo bonitinho, alinhado por fora, mas por dentro sois uma podridão. Jesus, ele não passa a mão na cabeça de infiéis, seja ele quem for. Aqui era a liderança, é por onde começa, é pela liderança. Jesus começa passando a régua, mas começa pela liderança. Não pense você, líder, que você pode fazer o que quiser na obra de Deus, não. Não pense eu, pastor, que eu posso fazer o que eu quero na obra de Deus, não. Ou eu faço conforme o que está escrito na sua palavra, ou eu saio fora, deixo que entrem. Não fico tapando para que não entrem, nem deixo os outros entrar. A obra de Deus é mais séria do que estamos levando, infelizmente. Mas Jesus, ele expressou aqui os seus sentimentos. E nós vemos que Jesus, um pouco mais para frente, ele expressa no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 33 em diante, diz assim,
Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus aqui estava diante da morte do seu amigo Lázaro. E Jesus, vendo que as irmãs de Lázaro estavam chorando, Marta e Maria choravam, o povo chorava, ele também, diz aqui, comoveu-se e chorou também. Pastor também sente. Líder também sente. Então nós vemos aqui que antes de Jesus se lamentar pelo seu povo, ele apontou as causas que levaram o seu povo naquela situação. Os seus líderes eram culpados e haviam colocado toda aquela geração em condenação, no caminho da perdição. Mas os sentimentos de Jesus aqui, era porque esse povo que ele tanto amava estava perdido. E se nós formos observar o que aconteceu depois disso, esse povo, ele estava junto quando a sentença de Jesus foi: crucifica-o, crucifica-o, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos este sangue. Então, o sentimento de um líder, ele não pode estar distanciado dos valores bíblicos. Eles não podem estar distanciados da palavra de Deus, da lei de Deus. Jesus mostrou isso aqui na prática, como é que um líder sente. Jesus aqui, ele deve ter sentido a dor da rejeição, mas ninguém via. Olha o que diz o 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então o desejo de Jesus aqui era proteger este povo. Jesus ele queria cuidar deste povo, mas o povo o rejeitou. O povo aqui rejeitou e ninguém viu o quanto que isso levou Jesus a sofrer. Jesus aqui estava sofrendo nos seus sentimentos. E ele expressa aqui: Jerusalém, Jerusalém, por que matas os profetas? Por que apedrejas os que te foram enviados? Será que vocês não veem que eu só quero protegê-los? Que eu só quero cuidar de vocês? Parafraseando o que Jesus disse. Então, ninguém via os sentimentos que Jesus tinha. Irmãos, nós precisamos aprender a ver a dor uns dos outros. Nós estamos vivendo num mundo tão corrido que nós não estamos percebendo a dor um do outro. E nós podemos afunilar mais um pouco. Não é só no contexto da igreja, não. É lá dentro da nossa casa. Quantas vezes a esposa não vê a dor do marido? Ou quantas vezes o marido não vê a dor da esposa, o sofrimento da esposa? Quantas vezes o pai não vê a dor do filho, o filho não vê a dor do pai? Então nós precisamos começar a aprender a ver a dor uns dos outros. Mas nós só temos visto a dor quando já não tem mais o que fazer. Quando a casa caiu, como diz por aí, né? Então vamos aprender a observar mais uns aos outros. Veja o teu irmão. Ontem nós falamos ali para os jovens, estava falando sobre que quando a gente sai fazer visitas, a gente vê muitas coisas, muitas necessidades de todos os tipos. E como pode eu ir ver uma família, um irmão, um amigo, ver a situação e não me comover com aquilo? Se há uma necessidade física, eu sei dizer que Deus te abençoe, eu vou orar por você e não dar pelo menos um pontapé inicial para ajudá-lo? Como pode? Nós estamos perdendo a sensibilidade, irmãos. Nós estamos deixando de ver a dor um do outro.
Por que que Jesus estava aqui clamando, Jerusalém, Jerusalém? Porque eles não viam mais a dor do seu mestre. Eles estavam tão insensíveis que não conseguiram ver o que eles estavam causando para o seu mestre. Então precisamos parar e começar a observar mais uns aos outros. Comece a observar mais o teu irmão. Comece a observar mais o teu vizinho, o teu amigo. Mas comece a observar mais o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe. Para que não chegue a um ponto como este, porque a partir daqui, irmãos, não teve mais o que fazer. Jesus aqui, ele chegou no limite. Ele chegou até o limite. E muitas vezes nós já estamos quase no limite e não estamos percebendo nada. Pare, presta atenção no teu filho, presta atenção no teu irmão, presta atenção na tua irmã, no teu pai, na tua mãe, porque pode ser que haja alguma coisa a ser feita. Mas olha o 38 que diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus, ele sabia qual era a sentença. E penso eu que Jesus deve ter sentido o peso da sentença que pesava sobre o seu povo, mas ninguém temia. Irmãos, quanto mais nós vamos nos tornando insensíveis, menos temor nós temos. O temor vai se acabando. E quando o texto um pouco mais para frente diz que o amor se esfriará de quase todos, é porque o temor já acabou. E nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus aqui está expressando que havia uma sentença terrível, mas ninguém temia. Continuou rejeitando o profeta de Deus. Cuidado, muitas vezes nós não temos noção da sentença que há sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso lar. Muitas vezes nós não temos noção e perdemos o temor. Continuamos na mesma toada. Jesus, ele lamentou porque, mesmo ele amando aquele povo, não havia mais nada o que fazer. Porque o povo rejeitou sumariamente. Então não havia mais o que ser feito nessa situação. Ele diz assim, ó: eis que a vossa casa ficará deserta. A sentença neste momento era inevitável. Não espere até chegar este momento. Nós precisamos aprender a nos humilhar antes que a sentença seja proferida. Porque depois da sentença proferida, não há mais o que fazer. Este povo está até hoje esperando o que vem em nome do Senhor. Porque aquele que veio, eles não aceitaram. E eles estão esperando até hoje. 2000 anos já se passaram. Quantas gerações foram condenadas ao inferno, porque há salvação somente no nome de Jesus. Não é porque eles são o povo de Israel que estão morrendo e sendo salvos, não. A partir de Jesus, salvação é só no nome de Jesus. E aqui a sentença foi dada. Quantas gerações foram condenadas naquele instante? Quantas gerações foram condenadas ao inferno? E estão sendo condenados até hoje. Israel, o povo, vamos dizer assim, religioso, disse que apenas 10%, não passa de 10%. Terrível. Só que a religião deles não serve mais, porque eles rejeitaram aquele que veio em nome do Senhor. A sentença estava dada aqui e eles não foram humildes o suficiente para se humilhar antes da sentença. Irmãos, nós precisamos aprender a nos humilhar. Nós estamos muito topetudo, muito orgulhosos. Nós não queremos nos humilhar por nada e nem para ninguém.
E não há como viver uma vida cristã saudável sem nos humilharmos. Eu não tenho problema algum de me humilhar para minha esposa lá dentro de casa. Eu não tenho problema nenhum de me humilhar para o meu filho lá dentro de casa, para o meu neto. O que eu não quero é ser humilhada na rua, por causa de uma atitude deles. E nós muitas vezes não vemos isso. Lá em casa somos topetudos, arrogantes. Então nós precisamos aprender a nos humilhar antes da sentença. Quantos também querem ser arrogantes, mas diante de Deus estão errando. E precisam saber que precisam se humilhar. Então, irmãos, não espere a sentença vir. Seja humilde. Se humilhe. Não é problema nenhum. A gente muitas vezes, eu acompanho muitas pessoas doentes, né? E quando a pessoa pensa que vai morrer, a pessoa se transforma. Fica humilde ao extremo. Promete 1001 coisa. Quando passa, quando pensa que está tudo bem, tudo certo, a pessoa se transforma de novo. Sabe o que isso mostra? São como esses hipócritas aqui, ó, escribas e fariseus. Então nós precisamos aprender a nos humilhar antes da sentença. Porque aqui, ó, a vossa casa vos ficará deserta, e acabou, a sentença foi dada. E olha o que diz o verso seguinte: declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Gente, essa arrogância toda só serviu para condenação de gerações. Porque um dia eles vão ter que reconhecer aquilo que eles deveriam ter reconhecido lá atrás. Não adianta. Um dia vai ter que reconhecer. Só que a sentença foi dada. Então já passou gerações, esse povo está se perdendo. Continua rumo ao inferno. E Jesus não tinha mais nada o que fazer a não ser abandoná-los. Nós pensamos, ou muitas vezes nós pregamos, né? Jesus nunca te abandona. Ah, muito bom ouvir isso, né? Até ouvimos até algumas palmas por aí, né? Só que aqui Jesus abandonou. Diante de tamanha arrogância, Jesus abandona sim. Jesus, ele diz, declaro-vos desde agora que já não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Orgulho diante de Deus tem limite. Não pense você, não pense eu, que nós vamos ser arrogante a vida toda e vai ficar tudo bem, que nós vamos para o céu, que nem um anjinho. Não vai não, irmãos. Não vai não. Deus tem limites. Aqui, Jesus colocou limite. Olha, até aqui só, viu? Agora não tem mais o que fazer. Agora, só se vocês... ou só o dia que vocês reconhecer que bendito é o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, vocês reconheçam que eu sou o Senhor. E eu vim em nome dele e vocês estão me rejeitando. E sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Lá, quando Israel for sitiada pelo anticristo, eles vão aceitar o anticristo e não aceitaram Cristo. Isso só vai acontecer quando eles forem sitiados. Jerusalém foi sitiada. E Jesus vem no monte Sinai e reparte pelo meio e salva o povo de Israel da fúria do anticristo e do mundo. Tarde demais, né? Quantas gerações perdidas. Sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos aprender a ceder antes de perder. Nós não sabemos ceder. Nós muitas vezes preferimos perder do que quebrar nosso ego. Preferimos perder do que ceder. Alguma coisa está errada. Depois que perdeu, perdeu. Então nós precisamos aprender a ceder. Aqui eles deveriam ter aceitado Jesus como Messias vindouro, mas eles rejeitaram e estão até hoje pagando o preço, porque só restou para Jesus abandoná-los. Então nós não podemos esperar o sofrimento, a dor, a rejeição
para daí ceder. Vamos ceder antes. Não é vergonha nenhuma voltar atrás, ceder, reconhecer seu erro. Não é vergonha nenhuma. Reconhecer o erro faz parte. Não seja como este povo. Este povo foi duro demais, mas a sentença foi à altura. Deus, ele tem a sentença apropriada para o teu erro, mas ele tem a salvação apropriada para a tua humildade. Então, não seja como este povo. Não espere a sentença chegar para reconhecer os teus erros. Não pense que pastor é de ferro. Pastor também sente. Líder também sente. Não é de ferro, não. Um pastor, ele sempre vai sofrer a dor da rejeição calado. Um líder sempre vai sofrer a dor da rejeição calado. Porque os sentimentos e atitudes de um líder não adianta falar para ninguém. Sabe por quê? Só Deus entende. Só Deus entende. É por isso que Jesus aqui, ele exclama ao vento. Ele está exclamando a Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ele não estava reclamando aqui para o povo. Ele estava exclamando a sua dor, expressando a sua dor. Então, pastor não é de ferro. Pastor também sente. Que você possa ver a dor do teu irmão. Que você possa ver a dor do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe. E aprender a quebrar o orgulho, a se arrepender, a se humilhar, antes que a sentença chegue.